é um velho amigo, né, do Brasil, claro. Todo ano INFRA tem destinado a uma escola de matemática, e ele vem destinado, ou por antecedentes, ou depois, ele sempre vem, em ano claro. Quando está vindo essa semana, terça-feira que vem aí para trabalhar com história. Já é um tirador da matemática há muito tempo, durante um longo período, trabalhava tanto em matemática como em história da matemática, até 2006 na história da matemática, e depois, ultimamente, tem trabalhado só com história da matemática. Ele é um jogador de história da matemática português. Hoje ele vem com temas muito complexos, até no momento que a gente vive, é uma geração transformada no Portugal fascista. Antônio Monteiro e a geração do país. Eu agradeço ao Marcos o convite para vir aqui falar em meu debate. Eu, como ele disse, já há muitos anos tenho uma ligação muito ativa com esta universidade. Houve tempos em que eu ficava aqui semanas a trabalhar aqui na universidade e consegui trabalhar bem e desenvolver temas de pesquisa. Publiquei, a partir do a primeira vez que eu publiquei sobre este tema foi o trabalho feito aqui e publicado na Revista Brasileira de História da Matemática. E, portanto, eu hoje vou falar, dividir em duas partes, que eu alarguei um pouco este tema. A primeira parte para falar um pouco, perspectivar qual era a situação em Portugal nos anos 30 e 40 e trazer a individualidade e as características desta geração, que é uma geração única na história da matemática portuguesa. E uma segunda parte em que eu já falarei sobre o António Monteiro na primeira parte, porque ele foi de facto o elemento dinamizador desta geração, é a principal figura desta geração. Na segunda parte eu falarei mais, ele teve de sair de Portugal devido à ditadura e esteve primeiro 5 anos no Brasil e depois na Argentina, e falarei mais dessa sua passagem na América do Sul na segunda parte. Tem que acontecer. Pronto, portanto, a primeira parte será a geração de 40, uma singularidade na matemática portuguesa. E eu vou começar a dar uma perspectiva global, não pode ser desenvolvida, obviamente, mas vou dar uma perspectiva global desde o princípio do século. Dá-se a Revolução Republicana em 1910 e há uma estruturação e uma reforma universitária, para além de haver um trabalho também no ensino secundário e primário, mas uma das preocupações dos republicanos é o desenvolvimento a nível universitário. Até então, a Universidade de Coimbra era uma universidade muito zelosa dos seus direitos e dos seus privilégios e tinha impedido, com uma pequena exceção, tinha impedido que houvesse estudos superiores noutro local que não fosse a Universidade de Coimbra. O único local onde isso conseguiu fazer foi na Escola Politécnica em Lisboa e com o pretexto de ser uma escola militar. Porque contra os militares a Universidade de Coimbra não podia fazer nada e, portanto, criou-se uma escola, que é a Escola Politécnica, durante cerca de 20 anos foi a Escola Militar e depois passou a Escola Civil. Mas, portanto, fala aqui de facto, há uma reforma, há a criação de universidades no Porto e em Lisboa, há a criação do Instituto Superior Técnico, que é uma escola de engenheiros, onde de facto a matemática, a física e química são essenciais, mas a vontade dos republicanos esbarra com a falta de meios. E, portanto, proponho aqui a anunciar a inflexão em que se devia dar maior importância à pesquisa, em que os docentes não deviam só ensinar as matérias das aulas, mas deviam fazer pesquisa e estimular a pesquisa entre os alunos mais avançados. Isso não vai continuar e, portanto, a Universidade volta à única tarefa que tinha até então, que é só transmitir conhecimentos para formar quer os quadros da administração pública, quer do ensino. Curiosamente, em Espanha, acontece uma coisa muito curiosa. Em 1907, cria-se uma junta precisamente para apoiar a pesquisa. A Junta para a Ampliação de Estudos e Investigações Científicas é criada em Espanha e os portugueses dão conta disso, e em particular a
apenas 10 anos depois, porque já se estava a pensar em criar algo semelhante em Portugal, Celestino da Costa, que vai ser uma figura muito importante na investigação, no estímulo à investigação em Portugal, vai ser o futuro presidente da Junta de Educação Nacional, mais tarde passa ao Instituto Cultural da Cultura, vai a Madrid ver como é que a Junta funciona e tenta-se criar isso em Portugal. E António Sérgio, que é uma figura muito importante da cultura portuguesa, na altura foi ministro da Instrução, mas como vocês veem, em pouquíssimo tempo, de dezembro de 1923 a fevereiro de 24, propõe a criação de algo que era equivalente ao que existia em Espanha, uma junta de orientação de estudos. E essa junta no papel é criada, mas não passa daí. Portanto, há uma deliberação que se cria essa junta, mas ela de facto nunca funciona. E, ironicamente, só depois do golpe militar que instalou a ditadura em Portugal, é que essa junta foi para a frente, claro, com as mesmas pessoas que tinha antes da ditadura. Portanto, não são pessoas que eram colocadas pela ditadura, mas foram pessoas que já tinham trabalhado na instalação desta junta de orientação dos estudos e que depois criam a Junta de Educação Nacional, e vê-se claramente que nos objetivos direcionados para a pesquisa, não é? Promover e auxiliar a investigação científica, organizar bolsas de estudo no país e no estrangeiro, colocar os antigos bolsistas, quem vinha o doutorado do estrangeiro vinha já especializado, tinha que ter um local em Portugal para trabalhar, não podia vir e não ter emprego, promover o intercâmbio intelectual e a expansão da língua portuguesa, enfim, uma série de subsidiar publicações científicas, melhorar a educação, portanto, havia todo um programa apontando para isso. Contudo, havia uma grave limitação dentro do Estado português, o chamado Estado Novo, o Estado da ditadura, tinha como principal meta as construções, comunicações e transportes. Isto era uma isenção, e portanto as despesas que vão para a educação são pequenas. As despesas neste setor vão ser o principal ícone de despesas. Portanto, para a educação houve sempre pouco. E, digamos, a única medida de alcance da universidade foi a criação da Universidade Técnica em 1930. A partir, portanto, a junta é criada em 1929 e a partir daí começa a enviar bolsistas para os estrangeiros. E tem a indicação que não é da matemática, mas é notória, a primeira pessoa que estudou comparado com o Madrid em França, Mário Silva, volta para Berlim em 29, e aqui só por citação, quem esteja interessado em ter a história do desenvolvimento da física em Portugal, esta figura, Armando Círio Soares, é uma figura muito importante, foi diretor do Laboratório de Física da Faculdade de Ciências entre 1930 e 47, e com os poucos meios que teve, conseguiu fazer o desenvolvimento. Ele foi o fundador do Centro de Estudos de Física e, devido à ocupação do Celestino da Costa à frente da Junta, conseguiu, com o pouco dinheiro que teve, limitar os apoios a uma zona restrita de investigação, uma área restrita, que é a física nuclear e a espectrografia de raios-x, e de facto fez trabalho importante na física. Portanto, aqui só um breve esquema dos primeiros anos dos bolsistas da Junta, onde se vê que não há de facto muita gente aqui em ciências, não é? 10 pessoas apenas em ciências, um quadro que não é muito grande, um total de 50 bolsas, das quais 29 vão ter continuação, portanto vão ser prorrogadas para o ano seguinte, e dessas bolsas de ciências não há nenhuma de matemática. Portanto, temos botânica, física, química e zoologia. A quantia para bolsas conseguiu foi sempre maior que as bolsas de leitura, a partir daí com a guerra, começou a Segunda Guerra Mundial, em 1989, passou a ser menor, porque evidentemente alguns dos leitorados estavam em zonas de guerra, como era o caso da França que foi ocupada, e portanto não houve menos alunos. Portanto, houve cortes sucessivos na aplicação das bolsas. Aqui temos os bolsistas de Física e Matemática no estrangeiro. Os de Matemática são estes últimos três. E o que nós vemos é que, dentro deste quadro dos bolsistas, de facto, quem foi para o estrangeiro fez trabalho, fez doutorado ou publicou artigos. Como vocês veem, há vários doutorados, não é? Temos aqui uma série de doutorados, portanto são 9 pessoas. Dessas 9 pessoas, temos aqui 5 que fizeram um doutorado, não é? E não uniformemente. Temos aqui 3 na Universidade de Paris, uma na Universidade de Madrid, outra na Universidade de Manchester, e os portugueses, temos aqui António Monteiro, já vamos falar mais, fez o seu doutorado em Paris, orientado pelo matemático Maurício Cachet,
E, portanto, houve um aproveitamento global bom das condições que foram dadas, se bem que as condições financeiras foram sempre muito reduzidas. Os bolsistas chegaram a escrever, a dizer que mal tinham dinheiro para comer, que precisavam de mais dinheiro para comprar livros, e, portanto, as condições económicas foram sempre fracas. Aqui é uma foto histórica, no sentido em que temos as duas maiores figuras da física e da matemática desta era. Este é Manuel Valadares, é a figura mais importante da física portuguesa dos anos 30 e 40. Aqui António Monteiro. Eles encontraram-se em Paris, não foram e voltaram na mesma altura, mas houve antes aqui pouco de interseção da sua estada em Paris e, portanto, aqui é uma fotografia que, de facto, junta os dois melhores impulsionadores da física e da matemática portuguesa nesta época. António Monteiro mandava relatos para Portugal periodicamente. E este aqui é o primeiro relato, ele tinha uma certa familiaridade com a pessoa que é o superior dele, que é o Simões Raposo, com quem não falo. E o primeiro relatório até tem coisas que, se vocês forem ver, tem alguma coisa da atualidade hoje. Ele diz que o ensino das matemáticas em Portugal está organizado de forma tal que as características da educação recebida por um licenciado em Ciências Matemáticas são as seguintes: ignorância de uma enormidade de conhecimentos basilares, educação enciclopédica que resulta, de um lado, o conhecimento superficial de todas as matérias estudadas, depois, ausência quase completa de espírito crítico, ausência de iniciação aos métodos de investigação, de que resulta um interesse nulo pela investigação científica. Estas afirmações são de uma gravidade extraordinária e não há ninguém capaz de corroborar. Portanto, isso é talvez uma das peças do ensino republicano, querer um ensino enciclopédico e, de facto, querer ensinar muito, ensina-se pouco de cada coisa. Portanto, as pessoas acabam por ficar a saber pouco de cada matéria e, como ele diz aqui, ignorância de uma enormidade de conhecimentos basilares. Portanto, Monteiro, mesmo quando vai para a França para fazer o seu doutorado, já está a pensar naquilo que vai fazer depois em Portugal. Aqui o esquema global da situação política mundial nesta altura é altamente controversa, muito derivada das consequências da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes foi um tratado totalmente humilhante para os derrotados da guerra, portanto, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha, a Turquia, e criou as condições que era impossível se pagarem as reparações pedidas. E, portanto, isso favoreceu muito a emergência dos movimentos fascistas. Movimentos que diziam que era preciso restabelecer o orgulho nacional e, perante a grande, ainda por cima, auxiliar um pouco mais tarde por aquilo que foi a quebra dos mercados do Wall Street. Mas tudo isto é, portanto, há o aparecimento do Partido Fascista em Itália, que toma o poder em 1922. Em 26, como já se disse, começa a ditadura em Portugal, que vai durar 48 anos. Em 27, a guerra civil na China, os nacionalistas do Chiang Kai-shek e os comunistas do Mao Tse-tung. Depois, em 33, os nazis tomam o poder na Alemanha. Em 35, a Itália invade a Etiópia. E, como consequência da emergência dos movimentos fascistas, a organização de movimentos ligados à esquerda, os chamadas frentes populares para combater o fascismo. E essas frentes populares vão ter êxito. Em 36, em Espanha, tem uma vitória eleitoral. E também, um pouco mais tarde, em maio, teve uma vitória eleitoral também em França. E é preciso dizer que Monteiro e os portugueses que estavam nesta altura em França acabam por ter uma educação política, social e ética que não tinham em Portugal. Portugal era um regime que as pessoas tinham medo, havia a polícia política, havia toda uma repressão muito grande, uma falta de liberdade de expressão e, de repente, vê-se aqui no meio de grandes debates e isto vai ser muito importante para a formação do António Monteiro. Continuando aqui, é claro que os nacionalistas espanhóis não ficaram nada satisfeitos com a vitória eleitoral e um pouco mais tarde, apoiados pelos regimes nazi e fascista italiano, começa a Guerra Civil de Espanha. E, portanto, mas isto continua, porque em 1937 o Japão invade a China, uma guerra que só acaba depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1939, fim da Guerra Civil de Espanha com a vitória dos nacionalistas e, um pouco depois, em 1 de setembro, começa a Segunda Guerra Mundial. E, inicialmente, as coisas correm muito bem para as ditaduras. A Alemanha comete uma loucura de invadir a União Soviética em 1941. Em dezembro, o Japão ataca os Estados Unidos, quer destruir a frota em Pearl Harbor, não consegue, os porta-aviões não estavam lá, tiveram informação errada, graças a Deus. E as coisas começam a mudar, e mudam com estes dois acontecimentos.
Em 42, os japoneses têm uma imensa derrota nesta batalha de Midway. E é a inversão da situação do Pacífico, e a partir daí os japoneses passam a ter uma atitude defensiva. E em 42 também inicia-se a Batalha de Stalingrado, que só se conclui muitos meses depois, como vocês veem, vai de agosto de 42 a fevereiro de 43, em que os alemães também têm uma enorme derrota. E estas duas coisas mudam a maré, se quisermos. A partir daqui, quer os japoneses, quer os alemães estão na defensiva e vão mesmo perder a guerra, não é? E, portanto, em 45, a 7 de maio, há a rendição alemã e o fim da guerra na Europa, e a 14 de agosto, há a rendição do Japão e a fim da guerra no Pacífico, e, portanto, o fim da Segunda Guerra Mundial. Portanto, de qualquer maneira, como vocês veem, até, digamos, 42, as pessoas antifascistas da Europa viviam na iminência de poder viver num mundo totalitário, num mundo dominado pelos nazis, pelos fascistas, pelas ditaduras que apareceram a apoiar os nazis, como foi o caso da Roménia e da Hungria, e portanto, uma situação muito má. Em Portugal, o regime de Salazar viu-se grandemente preocupado quando os espanhóis triunfou o Partido Popular em Espanha, porque eles diziam que era o comunismo à nossa porta. E então criaram leis muito restritivas para tentar evitar que houvesse quaisquer pessoas de pensamento contrário que estivessem nos serviços públicos. E criou-se um documento em que, aqui não se consegue tentar muito ampliado, mas em que as pessoas só podiam ter empregos públicos se jurassem que estavam de acordo com a Constituição e renegassem todas as ideias revolucionárias e comunistas. Portanto, só podia ter emprego quem assinasse. Isso é claro que houve muita gente que assinou de cruz, assinava e continuava a combater o regime. Não António Monteiro. António Monteiro disse que não, mais tarde, uns anos mais tarde, perguntaram, e disse não era para ser comunista ou não ser comunista. Simplesmente eu não assino nada que comprometa o meu futuro. Não assino nada que garanta que eu não vou fazer isto. Eu é que decido em cada momento. Mas, portanto, deu um documento em que se tentou limitar. Por outro lado, há uma outra coisa muito interessante que aparece nesta altura, por causa destas ações todas sociais, começa a haver um envolvimento de atividade científica nos problemas sociais. Em 1931, dá-se um congresso muito importante em Londres, o segundo Congresso Internacional de História da Ciência e da Técnica, onde pela primeira vez veio uma delegação soviética, espiada por Nikolai Bukharin, que era uma das principais personalidades do regime soviético e talvez a pessoa mais, digamos, intelectualmente mais virada para problemas que relacionam sociedade com política e com ciência. E há principalmente há uma intervenção que deixa as pessoas, é uma coisa nova que nunca tinha aparecido. Este autor, o Boris Essen, apresenta uma comunicação que é as raízes sociais e económicas dos princípios de Newton, em que ele tenta dar uma interpretação social da razão de ser dos princípios de Newton. E é uma intervenção muito interessante. Portanto, isto revolucionou os meios científicos e, como consequência, não direta, mas uma das consequências, um alimento à esquerda, parte significativa da comunidade científica. Principalmente em Inglaterra, o Joseph Needham, que mais tarde escreveu a magistral História da Civilização na China, o J.C. Crowder, o Desmond Bernal, que escreveu um livro que foi até traduzido em português, A Função Social da Ciência. Portanto, há toda, e vocês vão ver aí uma citação do António Monteiro, que é diretamente isso. Os cientistas passam a encarar que nós temos uma obrigação social, não somos só cientistas, temos uma obrigação. E portanto, temos de agir em função disso. E temos de ter algum comprometimento com o que se passa. E esta é a situação do Monteiro. O Monteiro faz há um conjunto de conferências feitas num rádio local do Norte, Rádio Lusitânia. Reparem, isto é feito em maio de 44, antes dos aliados, para quem sabe, os aliados fizeram desembarque na Normandia em junho de 44, portanto, ainda os alemães dominavam totalmente a Europa Ocidental. E ele, reparem, isto é uma coisa cheia de profundidade e muito interessante. Reparem, põe, ser investigador é um dever de todo o cidadão consciente das suas responsabilidades perante a sociedade. Porque ser investigador é adotar uma atitude crítica perante a vida e o conhecimento, para chegar a novas conclusões. Isto acho que é uma coisa fundamental. Nós temos de ser críticos em tudo o que fazemos. Seja uma coisa simples, seja uma coisa complicada, seja uma coisa que nos
parece que não vale nada, seja uma coisa importante. É uma atitude básica que toda a pessoa deve ter. Mas ele diz, mas é claro que para investigar, em certos capítulos da ciência, é necessária uma preparação especial, um longo treino na escola. As universidades têm sobre esse aspecto um papel importante a desempenhar, mas para isso é necessário que o ensino não vise exclusivamente a transmissão de conhecimentos. Isto é, que não seja um ensino erudito e, portanto, estéril e infundo. O ensino não pode ser, como o doutor Monteiro, algo que seja só repetir o que o professor diz. Tem de ser algo, por ser crítico, a pessoa tem de inovar e tem de ver além, não é? E, portanto, ele diz o seguinte: existem, na realidade, investigadores sem qualidades com ensino. Acho que todos nós conhecemos pessoas que estão nessas vezes que essa minha universidade e vocês aqui também há pessoas que podem ser muito bons investigadores e que são péssimos sucessos, não é? Mas nenhum professor poderá eliminar as suas lições com cores vivas e profundas se não tiver visto os problemas que trata, se não tiver investigado a disciplina que professa. Portanto, para ensinar, não basta saber só o que está no livro e aquilo que a gente vai dizer aos alunos, tem de saber mais, para ter uma visão crítica e para ter uma visão, uma perspectiva sobre aquilo que se vai ensinar. Torna-se, portanto, é uma coisa que ele vai fazer a vida toda. Vocês vão ver na segunda parte, eu falo de um texto que ele escreveu já na Argentina, que volta a tomar este assunto. Torna-se necessário coordenar a atividade das universidades e dos institutos de investigação, com o objetivo de aumentar o rendimento da produção científica e facilitar a formação dos quadros de investigadores. Portanto, fundamental para ele a ligação entre a universidade e os institutos de investigação. Portanto, a formação feita por institutos de investigação tem de ser uma formação feita na universidade. Portanto, é uma coisa muito interessante o António Monteiro. Então, o António Monteiro faz um doutorado em França orientado pelo Maurice Fréchet e quando vem para Portugal começa a fazer uma série de criar com outras pessoas grupos de trabalho. O primeiro que é criado é este, o Núcleo de Matemática, Física e Química. Em o fundador temos o engenheiro químico, Arnaldo Pérez Carvalho, o engenheiro militar licenciado na altura, licenciatura não havia em Física e Química separados, era em Físico-Química, e o Manuel Valadares, como já se viu, que é a pessoa mais importante da física desta altura, António Azevedo, portanto, 3 físicos, digamos, um químico, um matemático. António Monteiro. Mais tarde, Pedro Sousa Caraça, professor que foi muito importante para a cultura portuguesa e digamos, introduziu a matemática na economia em Portugal, também se associou e foi uma pessoa ativo promotor da cultura. Ele foi dirigente da Universidade Popular e criou a coleção de Borges, que aqui não há tempo para falar, que é uma coleção extraordinária em que ele queria dar a cultura a todas as pessoas que não tivessem uma experiência. Portanto, é uma coleção de 140 títulos, que teve uma divulgação muito boa, cerca de 7 mil exemplares cada, que para 1940 era ótimo, dos mais variados temas. Elementares, algumas coisas matemáticas, basicamente elementares da vida cotidiana. E, portanto, o que é que esta gente fazia? Basicamente, eles davam cursos onde se davam as bases fundadas indispensáveis para os futuros pesquisadores. Agora, a gente está aqui a trabalhar com um PDF que vai dar aqui os flyers inclinados. Portanto, só aqui para referir, temos aqui um primeiro, portanto, e reparem, isto é tudo feito sem meios. Portanto, são as folhinhas de papel onde eles punham tudo o que era necessário. Quem é que fazia? O número de matemática, física e química, qual era o que se ia ensinar, teoria dos grupos, o autor, o programa, quando é que era a primeira lição, quando era o horário e onde é que se ensinava. Portanto, eram pequenos papéis que se afixavam nas paredes, que se mandavam para várias universidades e, portanto, havia este ensino. Portanto, aqui o outro, do António Monteiro, o curso de Introdução à Análise Geral, o programa, noções fundamentais das vidas conjuntos da aula, da metodologia da análise abstrata, cá está a primeira lição, onde é que se realiza o horário, neste caso na Faculdade de Ciências de Lisboa. E já agora temos um de Física, aqui também teoria eletromagnética da luz e a teoria da relatividade, ensinado por Marcos da Silva, portanto, cá está o programa, qual o horário, onde é que se realiza, etc. Portanto, umas coisas muito simples e que são de agora já não é. Agora já não é. Portanto, aqui só uma indicação, eles deram vários cursos. Portanto,
os cursos dados, portanto, de matemática e física, e a ideia era publicar todos os cursos, não os publicaram todos. Neste momento, só publicaram estes. Depois, como se vê aqui, a ação é tudo dos físicos e dos matemáticos. O que entrou, inicialmente, não teve grande ação. Portanto, era um núcleo de matemática, física e química, mas a química, praticamente, não teve representação. Este grupo teve dividido mais alguns cursos. Este grupo não teve uma longa vida. Ele terminou a atividade em Tribunal de Cresce por desinteligência entre os secretários restantes elementos. Portanto, isto acabou. Isto foi aquilo que a gente viu agora. Portanto, a geração de 40, o que é a geração de 40? É um conjunto de matemáticos e físicos que, de facto, fizeram uma ação totalmente inovadora em Portugal. Tinha uma pessoa mais velha, que era um modelo para eles, Lauro Diante da Mira Fernandes, uma pessoa mais velha, mas que eles tinham imensa admiração, porque era uma pessoa que, dentro do vazio que havia na matemática portuguesa de então, ele publicava e tinha correspondência com o matemático italiano Reggio Scritta e publicava nos Rendicom e da Academia de Liceu, uma série de artigos com muita categoria. E, portanto, era um modelo para eles. Mas vocês estão a ver que todos os outros nasceram entre 1900 e 1910. Aqui já são alunos que vieram alunos deles. Portanto, basicamente estavam localizados em Lisboa e no Porto, principalmente em Lisboa, em 3 instituições, no Instituto Superior Técnico, que está aqui a ver, na Faculdade de Ciências de Lisboa, talvez a maioria, e no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, onde estava o Bento Caraça, José Ribeiro Albuquerque, Sara Costa e o Remy Freire. Aliás, o Remy Freire foi para o Brasil, para o Recife. Portanto, era uma geração de facto especial. Portanto, em relação aos matemáticos, quais eram os seus objetivos? Primeiro, promover a atualização dos estudos matemáticos em Portugal, criando condições para a realização de investigação em matemática. Promover a cooperação internacional com matemáticos de outros países, integrando Portugal na rede internacional dos matemáticos, e dinamizar o estudo das ciências, em particular das ciências matemáticas. Portanto, são basicamente 3 coisas. No fundo, atualizar o trabalho em matemática, integrar-se na comunidade internacional dos matemáticos e dinamizar o estudo das ciências em Portugal. E, portanto, eles vão fazer isto em 3 movimentos. O primeiro, vão criar uma revista internacional, a Portugal e a Matemática, que ainda hoje existe, fundada por António Monteiro e depois coadjuvada por outros. E com ela, eles queriam ter uma revista internacional onde matemáticos de nome escrevessem e que fosse uma ponte de ligação com os matemáticos da comunidade internacional. E a gente não tem muito tempo, eu alarguei para um bocadinho, portanto aqui não vou diminuir. Tinha de facto a indicação da utilidade da matemática em Portugal e dizia a Portugal e a matemática, procurando arquivar nas suas páginas todos os trabalhos portugueses inéditos ou publicados nas revistas nacionais e estrangeiras, contribuirá a dar uma ideia justa do movimento matemático em Portugal. A Portugal e a Matemática procurará também contribuir para a cooperação internacional por causa das ciências matemáticas, quer trabalhos matemáticos de outros países. E aqui refere, não posso alongar nisso, refere o que foi o primeiro jornal internacional de matemática em Portugal, o Jornal de Ciências e Matemáticas e Astronómicas, fundado pelo matemático Gomes Teixeira em 1877. E o primeiro fascículo da Portugal é completamente ocupado pela edição da tese do doutorado de António Monteiro, enquanto o primeiro artigo, o segundo, é de Mira Fernandes, uma homenagem, uma homenagem que fizeram, primeiro do Monteiro, que foi o grande impulsionador do movimento matemático português, mas o primeiro artigo, o segundo, é de Mira Fernandes, e o matemático do Companhia, foi uma referência para a geração. E, portanto, aqui aqui não interessa ser demasiado especializado, portanto, na primeira década da existência, os matemáticos portugueses publicaram, portanto, digamos aqui até o Luís Gomes são os matemáticos, aqui há matemáticos mais velhos que também publicam, mas, portanto, são matemáticos da geração de 40, aqui os matemáticos estrangeiros, entre os quais o von Neumann, o Jacob, o Fréchet, o Fischer, que é a especialista de equações diferenciais, o Guy Daspoli, que tem teoremas importantes na análise funcional, portanto, uma série de pessoas, uma tentativa de internacionalização da matemática portuguesa. Agora, o segundo momento, portanto, primeiro, a criação da Portugal e Matemática, uma revista de investigação matemática internacional,
Um segundo método é uma revista de divulgação, a Gazeta de Matemática. A Gazeta de Matemática pretendia ser um ponto de ligação para os estudantes universitários e pré-universitários. E, portanto, pretendia-se com ela chamar os estudantes à matemática. E como é que eles faziam isso? Não vou ler aqui a citação que está aqui, mas colocavam-se as resoluções de pontos de exame de admissão às escolas superiores. Portanto, os enunciados, às vezes parte da resolução, outras vezes mais completo. Portanto, havia sempre um cuidado de pôr isto que imediatamente motivava os estudantes para ler. Além disso, havia sempre a publicação de um artigo de caráter didático. Portanto, tentava-se, além de pôr, de facto, ser, como eu ponho aqui, um instrumento de trabalho, um guia para os estudantes de matemática das escolas superiores, também ser algo de formação das pessoas. Portanto, obviamente, ele diz as pessoas que assumem o encargo de uma publicação desta natureza sabem que ela e terá condições de vida apenas na medida em que conseguem traçar a massa dos estudantes a que se dirige. Mas para que esse interesse seja mais acentuado, ela necessita da colaboração dos leitores. E, portanto, isto é uma coisa que foi muito vulgar no fim do século XX e que aqui se continua, que era propor problemas e as pessoas mandavam resoluções e as melhores resoluções eram publicadas na Gazeta de Matemática. E isto funcionou durante muito tempo. Portanto, a terceira etapa, criaram-se dois jornais, um de investigação, outro de divulgação, e foi a criação da Sociedade Portuguesa de Matemática. Em 1940, há a fundação da Sociedade Portuguesa de Matemática com um misto da nova geração e da geração mais velha. A direção de Pedro José da Cunha, que era um matemático da geração antiga, nesta altura ele já tinha perto de 70 anos, quando é eleito, mas António Monteiro e Manuel Santos são os dois da nova geração. Aqui o Presidente da Assembleia Geral é Emílio Fernandes, mais uma vez, uma homenagem a uma pessoa que foi uma referência para os matemáticos dessa nova geração. E uma criação de uma série de comissões para tentativas de desenvolvimento e divulgação da matemática portuguesa, e portanto eu não vou também estar a pedir muito tempo nisso. E portanto, uma suma do que é que os matemáticos portugueses fizeram nesta altura. Portanto, já se falou na criação do Núcleo de Matemática, Física e Química, da Portugal e Matemática. Em 1938 é criado o Centro de Estudos Matemáticos Aplicados à Economia, que é por Bento Caraça. É o único centro onde não participa António Monteiro. Depois o Seminário de Análise Geral. Portanto, já se falou a criação da Gazeta de Matemática, o Centro de Estudos Matemáticos de Lisboa, a fundação da Sociedade de Matemática. Depois no Porto é criado um outro Centro de Estudos Matemáticos equivalente ao de Lisboa. E em 1943 é criada a Junta de Investigação Matemática, porque o regime percebeu claramente que as pessoas, os matemáticos que estavam envolvidos nisto, não eram matemáticos a favor do regime. Não se deu por porque só pusessem que eram para esses, não é? Mas perceberam claramente. E então cortaram os subsídios. A Portugal e Matemática era publicada com subsídios do Instituto de Alta Cultura, cortou-se. Então foi criada esta Junta de Investigação Matemática, que foi criada por um irmão de um dos matemáticos portugueses, o irmão do Luís Gomes, que era um industrial que tinha bastante dinheiro, e ele utilizou parte desse dinheiro para subsidiar os matemáticos. E, portanto, essa Junta de Investigação Matemática serviu para substituir os subsídios do Instituto de Alta Cultura e os matemáticos conseguiram continuar. Começou ainda a publicação dos cadernos de análise geral em várias séries, aqui ao setor moderno, Dias e da Vida. O slide que aí está vai estar inclinado, acho que não vale a pena a gente estar a ver o outro. Infelizmente, não sei se. Talvez isto agora temos a dar no outro, se quer para a frente. São as várias, isto é uma coisa que saiu em 47. Acho que 67 vai para a frente. Estes cadernos de análise geral, portanto, tem indicação de uma série de álgebra moderna, dirigida pelo professor Almeida Costa, professor da Faculdade de Ciências do Porto, que é que eles já publicaram. Topologia Geral, dirigido por António Monteiro, nesta altura já professor da Universidade do Rio de Janeiro, da Universidade do Brasil, teoria da integração, o Rui Lisboa, da cidade do Porto, geometria das distâncias, Mira Fernandes, e finalmente teoria das estruturas e problemas fundamentos, o Ribeiro, também nessa altura já fora de Portugal, na Universidade da Califórnia. Portanto, e
iam publicar tudo isto, eram feitos, de facto, aqui pela Junta de Investigação Matemática. A Junta de Investigação Matemática é que dava o dinheiro para se publicarem estas várias coisas. Desculpem porque este computador não dá para completar esta coisa agora, a partir daqui não precisamos mais dele. Portanto, uma coisa importante é a vida de Maurice Fréchet Portugal. Maurice Fréchet foi o orientador do doutorado do António Monteiro e era um dos grandes matemáticos da altura. E o António Monteiro e os matemáticos portugueses quiseram trazer a Portugal, porque não só ele, o António Monteiro, que não há tempo para falar nisso, mantinha o Fréchet em contato com tudo o que fazia. E o Fréchet dava algumas indicações também sobre o que é que se podia fazer ou não. E então quiseram trazer o Fréchet a Portugal por ser uma pessoa de facto importante da matemática europeia, e da matemática mundial, a pessoa que criou aquilo que eles chamavam de análise geral, que no fundo incluía a topologia, incluía a análise funcional, e era uma maneira de pôr os portugueses em contacto com a matemática que se fazia na altura. Aqui, muito rapidamente, ele foi aluno do Jacques Hadamard, outro matemático importantíssimo, fez uma tese de doutorado sobre alguns pontos do cálculo funcional, onde introduz um grau de abstração análise semelhante ao que se aplicava na teoria dos grupos dos sistemas algébricos. Além disso, teve a experiência de ser professor do liceu, professor do ensino secundário, foi professor da Faculdade de Ciências de Poitiers, depois da Universidade de Estrasburgo. Inicialmente, os seus artigos são principalmente em topologia e análise, mas ele teria um pouco para o cálculo das probabilidades. E é uma pessoa super conceituada. Organizou o Congresso Internacional dos Matemáticos, que vocês sabem que é o congresso mais importante da matemática hoje, que se dá de 4 em 4 anos. Portanto, organizou este em 1920. Em 28 foi convidado para fazer uma das conferências plenárias no Congresso de Bolonha. E em 28 publica um livro importante, que é Os Espaços Abstratos, que lança as bases da topologia geral e da análise abstrata. E continua, é eleito membro de várias academias. Ironicamente, estranhamente, só em 56 é que ele é eleito membro da Academia das Ciências de Paris, já com 78 anos. E então, em 42, ele visita Portugal. E muito brevemente aí, a visita dele vale a pena falar só ligeiramente, dava uma conferência só por si. Portanto, é aquilo que eu vos disse, os objetivos que fizeram. E ele fez conferências das principais cidades portuguesas, em Lisboa, Coimbra e Porto, principalmente em Lisboa, quase todas de investigação, uma ou outra de divulgação. Por exemplo, esta conferência em Lisboa que ele fez no Instituto Francês, As Origens das Noções Matemáticas, que é uma conferência de divulgação. Não é? Mas basicamente foram conferências sempre de investigação. Não é? Em Coimbra também, aqui calculo que as diferentes definições da área podem ter sido uma coisa mais um público mais geral, mas basicamente eram conferências de investigação. Portanto, aqui uma fotografia também histórica, que é no Jardim de Nova Faculdade de Ciências, hoje Museu de Ciência, Fréchet, com o grande Jesus Caraça. Outra fotografia histórica, porque é o António Monteiro com as duas pessoas que definiram a sua vida matemática, o Pedro José da Cunha, graças a quem ele se tornou matemático, e o Maurice Fréchet, que lhe orientou o trabalho e o início da investigação matemática. Outra coisa que o Fréchet trouxe para Portugal foi os clubes de matemática. Clubes que foram começados a criar nos Estados Unidos e que eram clubes em que se dava aos alunos terem um aspecto criativo e serem eles a fazer a matemática e serem eles a estudar a matemática. E o próprio Monteiro diz: só a juventude é capaz de modificar o ambiente matemático existente em Portugal. O surgimento dos estudos matemáticos em Portugal só é possível na medida em que a imensa energia intelectual da juventude for completamente mobilizada. Porque na universidade havia obstáculos, não nos deixavam introduzir a topologia, não nos deixavam introduzir a análise funcional, não nos deixavam verificar o tipo de álgebra. E, portanto, para conseguir passar ao lado disso, eles começaram a utilizar os estudantes para os clubes de matemática. Os clubes de matemática começaram a criar-se com alguma intensidade. Curiosamente, o primeiro clube de matemática apareceu na Faculdade de Letras de Lisboa. Porque as pessoas de letras acharam que não tinham conhecimentos matemáticos suficientes que lhes dessem a agilidade mental para trabalhar em letras. E, portanto, criaram isso. Foi criado também no Instituto Técnico, na Faculdade de Ciências, na altura em Económicas. E isso a certa altura, isso acabou. Eu ainda tive a felicidade de entrevistar uma das, infelizmente
faleceu há poucos dias, a engenheira Guida Lamy, uma das pessoas que trabalhou nisso, e disse, não há nada escrito, como é que é possível que se tenha acabado? E o que ela disse foi, não foi preciso, o regime pôs a correr o boato, quem ia aos estudos de matemática eram os comunistas. E, portanto, numa ditadura fascista, ficar conectado com os comunistas que estavam a fazer matemática, acabou. Portanto, os estudos de matemática duraram um pouco e acabaram, não é? Mas foi uma coisa que trouxe para este, curiosamente, uma ideia dos Estados Unidos, portanto, totalmente insuspeita contra comunismo, não é? Mas, de facto, foi o regime que fez a correr, fez com que só os comunistas é que iam aos estudos de matemática e, portanto, acabaram. Portanto, aqui, por último, é uma fotografia histórica em que tem os grandes matemáticos portugueses, quase todos os grandes matemáticos portugueses da época, o Hugo Ribeiro, que foi para os Estados Unidos, o Hernando Gilberto, que deixou a matemática, o António Monteiro, o Zaluar Nunes, que ficou em Portugal e depois mais tarde veio para o Brasil, o Bento Jesus Carazzo, o Freixê, o José Sebastião Silva, que foi dos poucos, que não foi expulso quando houve uma grande... No fim da guerra, os portugueses pensaram ingenuamente que os aliados, uma vez que tinham vencido os nazis e os fascistas italianos, a seguir tomavam conta dos fascistas ibéricos, né, dos Franco e Salazar. E enviaram competições a pedir mais liberdade ao regime, eleições democráticas, etc. O regime pôs nessa lista de petições e tudo que era funcionário público foi expulso. E, portanto, destes que aqui estão, só dois é que não foram expulsos, foi o José Sebastião e Silva e foi este o José Ribeiro de Albuquerque. Temos aqui o Luís Lopes, que acabou em 58 de ser candidato à presidente da República, o Sada Costa, e, portanto, é uma fotografia histórica que mostra a reunião dos matemáticos portugueses com um dos grandes matemáticos europeus. Portanto, eu acho que isto, neste momento, vai ser, é tudo que eu tinha a dizer quanto a esta primeira parte. Eu não sei se há alguma questão que queiram pôr. Eu, nesta segunda parte, eu iria mais falar sobre o António Monteiro, mas não sei se há alguma questão que queiram colocar. A situação do Brasil, nesta altura, era completamente diferente. Aliás, os portugueses que vêm para aqui, mas são, de alguma maneira, surgiram-se no Brasil. Passo esta segunda parte. Aqui a animação do conferencista. Muito obrigado. Muito obrigado, se não estava a dar conta, mas estava a fazer falta. Pronto, então eu passo aqui para o António Monteiro. O António Monteiro é uma pessoa excepcional. Eu só dei conta disso há relativamente poucos anos. Inclusive, ele teve uma altura em Portugal e sempre me estava cá e nunca falei com ele. Portanto, António Monteiro, aqui quando era jovem, há umas coisas muito interessantes. Quando foi o centenário do António Monteiro, em 2007, em Portugal fez-se uma conferência muito grande em que se trouxeram colegas dele, o filho e colegas. E eu digo que nunca testemunhei semelhante, eles vinham de professores de edição. Era uma coisa terrível. E nós pagámos a viagem. Mas estou convencido que nós agora já não temos dinheiro para isso. Mas na altura tínhamos dinheiro, e mas estou convencido que se a gente não tivesse pago as passagens, eles pagavam o próprio bolso para ver. Eu vi em todos um testemunho de gratidão em relação ao António Monteiro. Uma coisa que eu fiquei impressionadíssimo, porque eu nunca tinha visto isto em relação a uma pessoa. Não é? Uma pessoa que já tinha, portanto, isto foi em 2007, ele faleceu em 1980, portanto já tinha falecido há 27 anos. Uma coisa totalmente extraordinária. O Roberto Signoli foi um dos seus alunos. Foi publicado uma fotobiografia, eu tenho pena de não ser trazido, mas eu, na próxima vez que eu venho, trago este livro e deixo aqui na biblioteca. É uma fotobiografia extraordinária, escrita em português e em espanhol, sobre o António Monteiro. E ele diz na introdução que dá um pouco assim do que é o António Monteiro. António Aniceto Monteiro deixou profundas marcas da sua passagem nos três países em que atuou: Portugal, Brasil e Argentina. Nos três teve de enfrentar penúrias morais e económicas que não conseguiram lograr o seu espírito lutador incansável em prol da investigação matemática, o que considerava um ganho essencial para o desenvolvimento científico dos países. Portanto, ele foi sempre uma pessoa que há muitas histórias. Ou um brasileiro que foi aqui, que depois do fim só deve ter conto uma história que ele contou para o Alfonso Napoleão, a maneira como ele se tornou matemático, que tem em volta a António Monteiro, é muito interessante. Portanto, isto é o livro, uma fotografia a várias vozes. Como de costume, há três pessoas, uma delas não fez absolutamente nada, que é a Amaral.
O Jorge Rezende, no fundo, é o grande responsável, e o Luís Monteiro deu o apoio grande. Mas já se sabem todas as coisas, há sempre alguém que acaba por entrar e não fazer para ninguém nada. Agora, isto é uma coisa que eu chamo a vossa atenção. É um site na internet que se chama antonioanicetemonteiro.blogspot.com. É uma coisa extraordinária que este Jorge Rezende fez e que tem informação extraordinária sobre tudo. Inclusive, agora tem muita informação sobre a passagem do António Monteiro no Brasil. E fazendo uma coisa que dá um panorama global do que era o ambiente científico em Portugal nos anos 30 e 40, mas que já está nos base disso, que vai para tudo. Vai para o caso onde eles estiveram, em França, na Suíça e no Brasil. E, portanto, dá notícias, tira notícias dos jornais brasileiros da época. Portanto, eu aconselho vivamente que a gente às vezes vê a internet ser utilizada de maneira tão absurda e tão negativa e tão medíocre, e vocês têm aqui que é uma utilização fantástica, que é positiva para as pessoas que forem ver. Portanto, eu aconselho vivamente. É só ver, não é? A pessoa pode ver, está lá um minuto ou dois e depois não gosta, não me interessa, desliga. Mas aconselho vivamente. Portanto, aquilo é pôr o nome todo sem espaço, antonioanicetemonteiro.blogspot.com. Vale bem a pena. Eu acho que o meu colega Jorge Rezende fez aqui um trabalho completamente extraordinário. E portanto, vamos ver, vamos pegar na altura do Monteiro, não é? Antes dele sair de Portugal, portanto, a partir de finais de 36, não é? Mas, claro, ele não assinou aquela declaração para ser funcionário público, não tinha direito a trabalhar e, portanto, ganhava dinheiro ou com justificações particulares ou conseguiu estar com um pequeno subsídio pago pelo Instituto da Cultura, cujo presidente era Celestino da Costa, uma pessoa que mais tarde também foi expulsa pelo regime, como colaborador do Serviço de Investigação Científica e Estadística de Portugal. Contudo, no final de 41 ou 42, não tenho a data certa, o Ministro da Educação demitiu Celestino da Costa e em dezembro dispensou o Serviço Monteiro. Portanto, despediu certamente por motivos políticos. Portanto, ele ficou sem emprego e então decidiu sair de Portugal e conseguiu um lugar aqui no Brasil. Ainda esteve 2 anos em Portugal, deram a autorização para sair, mas efetivamente ele só conseguiu sair em 45. E então, em 45, ele veio para o Brasil e fica colocado no cálculo superior na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, que sabem hoje o UFRJ. E esta Faculdade Nacional de Filosofia é a segunda melhor centro de matemática do Brasil, a seguir à Faculdade de Filosofia e Ciência Política da Universidade de São Paulo. Portanto, principais cursos e seminários que ele deu: Biologia Geral, Espaço Spielberg, Análise Funcional, Técnico de Dados, Algebra. Uma das características do ensino era dar um acento na unidade da matemática. Portanto, a unidade como um corpo global em que se podia especializar em alguns campos. E, portanto, os visitantes vieram aqui, até por causa da guerra, não é? Havia a guerra da Europa, teve o André Vares, o Oscar Sarisi, o João Delaunay, um dos fundadores do grupo aqui. E ele, em 45 e 46, é investigador no técnico científico da Fundação de Estudos Básicos, dirigido por Guggenheim, e é membro do Comitê da Redação da Revista sobre a Residência Matemática, editada pela essa fundação. Ora, começa também a publicação das notas de matemática. Ele é o editor dos primeiros 6 volumes, trabalho do António Monteiro, do Paulo Maspino, do Apelai, do Maurício Fischer. Depois, o Monteiro, em 49, é obrigado a sair, no fim de 49, em 50, vai para a Argentina, e é o segundo do Leopoldo Maspino que continua a ser editor até 1972. A partir do volume 48, os volumes passaram a ser publicados pela North Holland, apesar de inicialmente o Maspino ainda era editor. Em 49, também investigador do Centro Brasileiro das Ciências Físicas, foi um espaço alternativo criado perante o conservadorismo da Universidade. Como ele não tinha emprego, não levaram o contrato da Universidade, ele passou a trabalhar nesta companhia de aviação transcontinental, onde fazia cálculos estatísticos, utilização da programação linear para aplicar a procura e inovação do gestor, não propriamente a especialização dele, mas esteve aí. E de facto, ele depois vai para a Argentina, porque ele não deixaram de animar no Brasil. Porque o António Monteiro, aqui temos uma fotografia célebre, porque é uma fotografia do Departamento de Matemática da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, e eu já vou falar um bocadinho de cada um destes, mas portanto temos aqui o Monteiro, depois temos 2 matemáticos importantes americanos, o Daniel Albert, que teve no Brasil um ano, e o Marshall Stone, que foi de visita no mês.
Aqui é o diretor do departamento, que é o Oliveira Júnior, e o José Adelai. Portanto, digamos, aqui são, digamos, 4 professores. O José Adelai, na altura, já estava a dar as aulas de assistência a um deles. E depois, por trás, são alunos, mas não são alunos quaisquer, não é? Eu ali pus as idades para a gente ver, não é? Portanto, vocês têm aqui o Monteiro com 41, o Alberto com 43, o Marshall Stone com 45, o mais velho, o Oliveira Júnior, que era diretor do departamento, com 47, o Adelai tinha 31 anos, e depois por trás o Alberto Moreira Gomes com 22, a Maria Laura Mozinho com 31, o Leopoldo Martins com 26. Isto é para mim da hipótese que a não tem data. O Stone só cantava em 48, no Rio, o Oculta foi em 48. Portanto, as idades são dadas em relação. A Marília Peixoto, que infelizmente morreu muito cedo, com 27, e depois o Carlos Alberto Aragão Carvalho com 24. Todos eles fizeram um trabalho importante no Brasil e é muito interessante. Eu, se tivesse um bocado mais de tempo, tinha posto agora a fotografia deles com cada um e vou ser um bocado rápido nisto, só para vocês verem. Portanto, o Alberto começou professor da Faculdade de Matemática da Universidade de Chicago, importante no Prémio Paul da American Mathematical Society com trabalho em matrizes lineares, em 41 é professor de Matemática. Durante a Segunda Guerra Mundial, importante trabalho em criptografia, eleito membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Em 48 é visitante aqui do Departamento de Matemática da Universidade do Brasil, que é o FRJ, ligado curso de Matemática, e depois membro da Academia Brasileira de Ciências, membro da Academia Argentina de Ciências, foi presidente da American Mathematical Society e eleito cabo da American Academy of Arts and Sciences. Uma pessoa importante. E o Marshall Stone a mesma coisa. Doutorado com tese sobre equações diferenciais orientadas por este matemático importantíssimo, George Yakov. Ensina em várias universidades. Este tema é um tema importante na Universidade de Stone do Norte. Uma monografia que também é importante nas funções lineares no espaço de Hilbert e da análise. Uma série de coisas importantes. Professor de quadrado em Harvard, membro da Academia Nacional de Science, foi presidente, tal como o Albert, embora mais cedo, antes de ir para o Brasil, da American Mathematical Society. Aqui é professor visitante e presidente da União Internacional de Matemática e da Área Nacional de Ciência. Portanto, pessoas importantes que estiveram aqui porque foram chamados para o Brasil para conseguir organizar. Este é o presidente do departamento. Eu não consegui quase nada sobre este pessoa. Sei que ele começou por trabalhar em São Paulo, foi assistente do São Paulo, foi criado em 1934, e chamaram uma série de professores italianos para dinamizar. Um deles foi o Luigi Fantappi, ele foi assistente dele, depois mais tarde outro matemático veio, Giacomo Albanese, ele também foi assistente, e depois tem só a indicação de ele ter sido presidente do Departamento de Matemática e ter sido ele que realizou a vida para o Brasil destes matemáticos. Não consegui mais nada sobre, inclusive só tenho a data, ele é de Campinas. Deixei Campinas em 1901, não consegui, até à data não consegui mais nada, é possível, não tive muito tempo para pesquisar aqui, é possível assim. O Adelai licenciou-se em São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, foi lá na Universidade de Brasil, até 40 e muitos italianos, depois com a guerra, né, estavam todos ligados aos regimes fascistas, voltaram para a Itália, voltaram para os seus superiores. Portanto, foi assistente do Gabriel Mamana em análise matemática no departamento. Ele regressa à Itália e indicou a Adelai para fazer a cadeira, onde várias coisas, publica nas notas de matemática do Monteiro, particulares vetoriais. E, portanto, várias coisas, como um professor americano visitante ensinou um curso que influenciou a investigação do Adelai. O Jean Dieudonné também deu um curso de análise harmónica com notas de exercício para Adelai, que vai também publicar a investigação. E, portanto, é uma pessoa também importante nesta área. O Alberto Moreira Gomes. Portanto, isto é uma coisa curiosa. Esta Universidade do Distrito Federal é uma universidade que só durou 4 anos. Foi criada em 1935 e foi extinta em 1939, e nessa altura os alunos e professores passaram para a recém-criada Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Foi assistente do Adelai, nesta cátedra, no Departamento de Matemática da Faculdade Nacional de Filosofia, e depois, com base nas ideias de António Monteiro em aritmética dos conjuntos ordenados e antropologia geral,
e fez um projeto de pesquisa que deu resultados, e portanto vários artigos publicados, também o Instituto Monteiro, que trabalhou sobre a noção de vida em altas ordenadas, e que utilizou na tese para concurso de docente pela faculdade, e das crianças da PUL, que não se realizou. Nos anos anteriores à ditadura, foi diretor do Instituto Cultural Brasil no FNSS, mas é claro, com ser dirigente do Instituto Cultural, quando chega à ditadura em 64, ele é um dos que é conhecidamente aposentado, e depois, quando houve a amnistia, ele é reintegrado e voltou à docência do Instituto de Matemática, agora da UFRJ. A Maria Laura Blusic, que eu acho que todos conhecem, a segunda doutorada brasileira em Matemática, concluiu o curso em 39 da Universidade do Distrito Federal. Aliás, começou o curso aqui, teve que transitar para o curso de Matemática da Faculdade de Física, a Universidade onde ela estava desapareceu, não é? Portanto, fez o doutoramento orientado pelo Monteiro, e em 49, com o César Lattes e o José Leite Lopes, que mais tarde se queria casar com ela, participou na criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, é eminente fundador do IMA, o professor Fernando Lima, diretora do Departamento de Matemática da Faculdade Nacional de Filosofia, até passar em tudo Matemática da FRJ, é expulsa do país juntamente com o seu marido, se for para a França, volta em 74 e em 79, uma lei da amnistia, ainda sob a ditadura, ela volta para o Instituto de Matemática. Em 88, fundou a Sociedade Brasileira de Educação Matemática. O Leopoldo Martins, que era o matemático mais importante desta época, licenciou-se em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia da Universidade do Brasil, é contratado como professor da Faculdade Nacional de Filosofia, fortemente influenciado por Monteiro e por Marshall Stone, vai trabalhar na teoria dos característicos de álgebra de Boole, no outro por Stone na teoria da aproximação. Vão ter duas pessoas fundadoras do movimento urbanista, com igualmente influenciado Marco Rico, que vai trabalhar em espaços característicos topológicos e espaços uniformes, e foi um dos primeiros brasileiros a receber bolsas de estudos americanos, pelo Departamento de Estado, pela Fundação Rockefeller e pela Fundação Guggenheim. É um dos fundadores do Centro de Pesquisas Físicas. Quando dá-se a criação do CNPq em 51 e da CAPES, o CNPq criou o INSS em 52 e ele é um dos elementos fundadores. Esteve em várias universidades. Foi o primeiro matemático que deu o Colega do Santista e também o primeiro conferencista brasileiro num Congresso Internacional de Matemática, em Estocolmo, em 1962. Ele é nomeado presidente do Departamento de Matemática do Ministério do Brasil em 62 e o Monteiro diz que é a primeira vez que ele reconhece o valor do nosso país. Até à altura, ele estava subaproveitado aqui no Brasil. A Maria Chaves, depois, se casar com Maurício Peixoto, passou a ser Maria Chaves Peixoto, teve uma vida infelizmente muito curta, também foi aluna, tal como o Martins, da Escola de Engenharia da Universidade do Brasil, ao mesmo tempo está no curso de Matemática da Faculdade Nacional de Filosofia. Ela completou os cursos em 43, casa-se com o Maurício Peixoto em 46 e faz trabalhos sobre processos complexos. É a primeira mulher que é efetiva da Academia Brasileira de Ciências. Publica um Teorema Peixoto, que é operativo dos sistemas totalmente estáveis e habilidades bidimensionais. Professora de cálculo mecânico da Escola Nacional de Engenharia e Cursos Sociais do Centro Brasileiro de Pesquisa. Portanto, infelizmente, uma vida muito curta. Por último, o Carlos Alberto Aragão de Carvalho, que faz o curso de Matemática e Física na Faculdade de Filosofia, é docente dessa universidade de 49 a 62 e depois tem várias bolsas, da Unesco, onde está um ano na Universidade de Estrasburgo, do CNPq, onde está a Universidade de Paris, e vai ser professor em várias universidades estrangeiras, na Universidade Central da Venezuela em 64 e 65, em 66 no Canadá, na Universidade de Manitoba, e de 68 a 71 é pesquisador do Instituto de Energia Nuclear do Rio de Janeiro. E em 71 e 75 ainda docente do Instituto Militar de Engenharia. Portanto, vocês veem aqui uma série de pessoas reunidas, não é, num departamento de matemática. Ora, o Monteiro, enquanto está no Brasil, ele vai participar de uma série de atividades contra o regime ditatorial em Portugal. Não é? E está aqui uma coisa de eleições fascistas em Portugal, hoje o grande início do protesto, e fala-se de facto que entre os oradores inscritos foram dos professores Hermes Lima, etc., António Aniceto Monteiro. O António Monteiro não deixou especificamente participar nas ações contra o regime português. Não é?
E aqui, na tribuna popular de 46, em que se fala da situação política de Portugal, diz assim uma conferência sobre a situação política portuguesa que será proferida pelo conhecido antifascista Dr. Aniceto Monteiro, para o qual convida todos os seus adereços a aparecerem acompanhados de suas famílias e amigos. Portanto, houve toda uma atividade do António Monteiro cívica e política contra o regime, que não deixou o regime, obviamente, que seguia, tinha agentes aqui no Brasil que seguiam, e houve então uma indicação para não lhe renovarem o visto no Brasil. E não se queria ler isto e esqueci isto. Bom, aqui mais eu consigo, se apanhar um torcicolo, consegui ler isto. Portanto, a Secretaria de Estado das Relações Exteriores cumprimenta as missões diplomáticas encarregadas do serviço consular e os consulados de carreira e privativos, com vista a informações prestadas pela Divisão da Polícia Política e Social do Departamento Federal de Segurança Pública sobre os antecedentes do cidadão português António Aniceto Monteiro Monteiro, ex-professor da Faculdade Nacional de Filosofia da Capital, comenta-se não conceder ao alienígena, uma palavra cara, em causa visto de qualquer espécie para o Brasil. Portanto, uma coisa dessa foi para os consulados portugueses a dizer que este senhor não pode continuar no Brasil. E, de facto, o António Monteiro não conseguiu ficar no Brasil e acaba por ir para a Argentina. O António Monteiro vai para a Argentina, vai ensinar na Universidade de San Juan, tem um centro de investigação aqui em Mendonça, e depois, mais tarde, vai aqui quando se tem uma universidade aqui na Bahia Blanca, vai ensinar em Bahia Blanca. Portanto, ele chega a Buenos Aires em dezembro de 49 e entre 50 e 56 está em São Paulo. É do Centro de Análise Matemática da Faculdade de Engenharia, Ciências Exatas e Institucionais da Universidade Nacional de Cuba, em São Paulo, com a recomendação de Rei Pastor, que era talvez o matemático espanhol mais importante desta época, e em 51 vai encorajar o reitor da Universidade a criar um departamento de investigações científicas, que inclui um Instituto de Matemática, no qual ele vai ser nomeado professor e ser docente da Universidade de Engenharia de São Paulo. Portanto, como eu disse, este departamento estava localizado em Mendonça. E, tal como no Brasil ele tem está ligado à fundação de uma revista, aqui também está ligado a uma revista. Aliás, aqui é uma característica dele. Em todos os locais que ele esteve ligado sempre à fundação de uma revista matemática que ele considerava essencial para a integração da comunidade onde ele estava na comunidade internacional dos matemáticos. Portanto, ele funda esta revista, um dos fundadores da revista matemática coreana. Contudo, em 56 há um golpe militar que foi o Perón, o departamento é dissolvido e, ao mesmo tempo, a Politécnica de Bahia Blanca passa a Universidade del Sur e o Monteiro é convidado para organizar o Instituto de Matemática. E ele licenciatura em Matemática. Ele aceita e, portanto, vai então para Bahia Blanca. Aqui, já lembrava que bom, ele é só para dizer que enquanto ele esteve na Argentina, ele esteve sempre preocupado, aliás, no Brasil na Argentina, ele sempre preocupado com a situação da Portugal. E aqui é um número especial que é feito em Portugal pela Associação dos Alunos da Faculdade de Ciências. É um número de uma revista chamada Ciências, a revista da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa, em que se faz uma semana de matemática e onde escrevem alguns que foram grandes matemáticos portugueses. O Monteiro tem um artigo que se chama Problemas da Cultura Matemática Portuguesa, onde ele dá uma situação da matemática de Portugal, um atraso crescente em relação ao movimento internacional, desenvolvimento lento, e fala aqui do problema principal que nós há bocado já referimos. Os principais órgãos de difusão da cultura matemática são as escolas superiores. Seus programas atuais de estudo não respondem às necessidades do momento, especialmente a organização da licenciatura em Ciências Matemáticas e as características dos respectivos e a doutorado, naturalmente. Tal licenciatura é caracterizada por um rígido cadro de estudo obrigatório, com programas mais ou menos difíceis, sem contemplações pelas novas disciplinas que são criadas desenvolvendo, uma indiferença quase geral sobre o pensamento original, de onde resulta a ausência de bibliotecas matemáticas adequadas para o trabalho científico e de uma carreira para a investigação científica que encoraje as vocações. Portanto, um ensino
estratificado, que não tem em conta a matemática nova e, mais uma vez, que não desenvolve o espírito crítico. E, portanto, ele diz há exceções. De facto, foi criado o Instituto de Alta Cultura, foi criado o Centro de Estudos Matemáticos de Lisboa, o Centro de Estudos Matemáticos do Porto, a Ajuda de Investigação Matemática, a Revista Portugal e Matemática, a Gazeta de Matemática, mas não só por outro. Eu digo assim, só será possível mudar o panorama geral quando se alterar a direção estratégica dos estudos universitários. E, portanto, temos de elevar a cultura matemática portuguesa, temos de conduzir o maior número possível de estudiosos ao conhecimento do pensamento matemático moderno, encorajando aqueles que manifestam o trabalho, capacidade de trabalho original. E, portanto, ele diz, o que é fundamental neste momento? Tem de se criar um Instituto de Matemática, que se dedique fundamentalmente à realização de trabalhos de investigação matemática e ao ensino da investigação matemática. Este Instituto deveria reunir o maior número possível de matemáticos portugueses, com reconhecida capacidade para as tarefas referidas, selecionados de acordo com o seu currículo. E por ele deviam ser contratados especialistas estrangeiros que sejam distinguidos na formação de discípulos, sobretudo nos campos de matemática, que não são cultivados em Portugal. Portanto, fundamental criar um Instituto de Matemática para dar formação e trazer investigadores estrangeiros que têm formação naquilo que não existe em Portugal. Ele diz, paralelamente, que ia ser criada uma carreira de investigador, não existia a carreira de investigador em Portugal, com as respectivas promoções realizadas de acordo com o trabalho de investigação publicado e concedidas numerosas bolsas aos estudantes diplomados pelas universidades e com a vocação de matemática. E é muito interessante isto, seria com base nos quadros formados no Instituto que se regeneraria a universidade. Portanto, aqueles que se formassem na investigação, que fossem bons investigadores, esses é que seriam os futuros quadros da universidade. Pronto. Portanto, fala de mais coisas aqui, continuação das publicações, não é? Das publicações da Junta de Investigação Matemática e ainda a transformação da sociedade de matemática numa verdadeira sociedade científica, aumentando o número dos membros, realizando congressos, etc. Portanto, é muito curioso porque ele nunca deixou de pensar naquilo que se poderia fazer em Portugal. Em Bahia Blanca, portanto, ele chega em 57, vieram outros elementos do Departamento de Instituições Científicas, organizado a Biblioteca Matemática, e ensina uma série, tal como o Brasil tinha feito as notas de matemática, aquele que ele tinha as monografias de matemática. E o que é que acontece? Isso é uma coisa que ele sempre, sem dinheiro, as monografias de matemática eram de tal qualidade que ele conseguia colocar com as grandes revistas estrangeiras. Portanto, vocês sabem, a assinatura de uma revista de matemática é cara. Eles conseguiam, por troca, permuta, enviar as monografias de matemática que fazia ele, os seus docentes, os seus alunos em Bahia Blanca e conseguiu muitas revistas por troca. Depois há a vida dos Gomes também para Bahia Blanca. Ele faz um estágio de 6 meses na Faculdade de Ciências Exatas de Buenos Aires, começou a ter, trabalha com as Valdes Chateaubriand, mas talvez perguntar com o secretário este episódio, como Chateaubriand. Início também das notas de lógica e matemática e pronto, uma série de trocas. Colaboração com o Edgar Stark, que foi uma das pessoas que esteve a Portugal no Congresso, início das notas de alta análise. Ele diz a tal quantidade e a quantidade dos artigos ingleses das duas publicações, isso é o tempo de permuta, alguns dos mais caros jornais estrangeiros. Ele, na altura, ele sempre quis voltar ao Brasil. Mas não conseguiu. Aqui não deixaram conseguir. Ele tem aqui uma carta que eu achei interessante para escrever. Escreve, portanto, o Ribeiro, nesta altura, está nos Estados Unidos. Então escreve esta carta e diz: acabo de receber a notícia que no Rio de Janeiro decidiram contratar o Conselho Brasileiro de Pesquisa Física, o Departamento de Matemática. Notícia que estava à esperança há um ano. Não conheço ainda as condições do contrato, que não será segura nem melhor que a situação que temos na Argentina. Entretanto, vou esperar para tomar uma decisão. Isto nunca vai. Nunca vai. Mas continuar, a situação, isto é em 61. Quando começou a guerra, as guerras coloniais em África, na África das colónias portuguesas. A situação em Portugal agrava-se cada vez mais, com uma repressão sempre em aumento, com os acontecimentos históricos. Pensa de ir à frente para a libertação das colónias portuguesas e, possivelmente, ao movimento popular para a libertação da Angola. Eu nasci em Angola e a Lídia, que era a esposa dele também. É curioso isto, porque sou um militante. E pronto, agora aqui, esta parte final. Em 70, só para vocês verem, em 70, das 453 revistas recebidas na biblioteca da Bahia Blanca, cerca de metade ao pedido por permuta. Portanto, há uma série de publicações que vêm dele e dos seus alunos. Em 74, ele é professor emérito, é o primeiro a ter esta distinção e o único durante mais de 25 anos. Sócio de honra da União Matemática Argentina.
Em 75, uma coisa absurda, invocando a legislação antiterrorista, o reitor de Coimbra foi entrada na universidade. E em 74 está-se a Revolução de Portugal, o António Monteiro tinha jurado nunca mais vir a Portugal enquanto houvesse a ditadura. E, portanto, em 74 acabou a ditadura, e em 77 ele é convidado e ele fica 2 anos em Portugal, no Instituto Nacional de Investigação Científica, cria como um lugar de investigador no Centro de Matemática e Aplicações Fundamentais, e ele fica aqui 2 anos, e um dos seus artigos sobre as aulas de e cinéticas deu o recorde de ciência. Ele acaba por falecer em Bahia Blanca em 29 de outubro de 1980. Os matemáticos aqui de Chile ficaram extremamente devedores do António Monteiro, e depois, em 2 anos, a União Matemática institui a Universidade del Sul, Nacional del Sul, institui um congresso de matemática com o seu nome e vai mudando os ramos que têm ênfase do congresso. Precisamente por isso que ele dizer que a matemática é um todo. Em 2006, a agência entra à Ação Ibero-American Mathematics in the 1960s, no Congresso Internacional de Matemática de Madrid, há uma sessão de homenagem a Monteiro ao lançamento da sua obra em CD-ROM. A obra de Monteiro quase toda existe agora disponível em CD-ROM. Portanto, aqui temos uma foto do Monteiro com a sua esposa, e aqui é o Roberto Signoli e a esposa. Aqui é na biblioteca, a biblioteca passou a chamar-se Biblioteca António Monteiro. Está aqui o Instituto de Matemática em honra ao seu. É o seu fundador e primeiro diretor. E aí, portanto, aqui quando foi o Congresso, está aqui o filho do Luís Monteiro, o Eduardo Ortiz, que foi um grande amigo dele, aqui o Osvaldo Chateaubriand. Mais pessoas aqui. Esta aqui é a pessoa que criou o site, o Jorge Rezende criou o site e que fez a publicação. Portanto, é assim, portanto, temos só para terminar o cartaz que foi do Congresso, em que nós sublinhámos aqui os países onde ele esteve. Portanto, nasceu em Angola, esteve em Portugal, esteve em França, onde fez o doutorado, e depois o Brasil e a Argentina, os dois países onde ele passou a maior parte da sua vida superior. É tudo, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Posso contar a história dele com o Osvaldo Chateaubriand. O Osvaldo contou que quando ele chegou a Phoenix, não Osvaldo. Foi o Osvaldo Chateaubriand. Ele ia para fazer a sua comunicação e disse: eu tenho uma coisa talvez mais interessante para vocês. E então o Osvaldo Chateaubriand contou como é que conheceu o Monteiro. O Osvaldo Chateaubriand, os pais do Osvaldo Chateaubriand, tinham uma galeria de arte em Buenos Aires. O Osvaldo Chateaubriand já tinha tentado fazer uma especialização em lógica na universidade e tinha desistido. Então tinha passado a ajudar os pais nessa galeria. E ele passou, porque estava lá sempre, passou a ver uma pessoa sistematicamente ali, a ver as obras de arte, os quadros, e resolveu conversar com ele, ver o que é que o homem ia lá fazer no Blanca. E ele disse: olha, eu sou português, eu venho aqui porque um dos meus filhos é artista, e eu, a ver se consigo falar com ele, venho aqui para se me informar sobre arte. E o Chateaubriand perguntou: mas o que é que o senhor faz? Eu trabalho em lógica. E o Chateaubriand: não, o senhor não devia estar aqui, o senhor devia estar em Bahia Blanca, cá em um compatriota seu, que está em Bahia Blanca, que é um centro de investigação muito avançado. E ele disse: esse compatriota sou eu. E o Chateaubriand, Dom Monteiro, disse: então você, o que é que você faz? E ele disse: olha, é engraçado perguntar isso, porque eu tentei fazer lógica na universidade, mas depois desisti. E o Monteiro respondeu: vamos fazer o seguinte, o senhor aos sábados vai à minha casa e vamos falar sobre lógica. E durante meses, o Chateaubriand todos os sábados ia à casa do Monteiro e falava sobre lógica. O Chateaubriand voltou para a lógica, fez a especialização em lógica e hoje é uma das grandes autoridades em lógica mundial. E eu, quando ele contou isso, eu penso quantas pessoas a gente conhece que seria disposto a dar uma parte importante do seu tempo para uma coisa que não vai ter lucro nenhum para ele. Foi só porque ele percebeu
percebeu que havia qualquer coisa no Chateaubriand que devia ser apoiada. Portanto, é um espírito de dádiva que eu acho muito importante. E eu acho, ao mesmo tempo, acho que me valorizo, porque acho que a gente não vê, vocês não. Eu conheço muito poucas pessoas que eram capazes de fazer uma coisa assim, não é? Uma pessoa como ele, que era uma pessoa investigadora, trabalhava muito, estava no sábado à tarde para falar com uma pessoa para o convencer a voltar a trabalhar em lógica. E eu acho que é uma história muito interessante, onde se mostra ao mesmo tempo, por um lado, a vontade de Monteiro de comunicar com o filho, uma vez que ele estava numa coisa que não era dele. Monteiro era matemático, filho por isto, era artista. E por outro lado, uma disponibilidade para ajudar. Portanto, eu acho que Monteiro, mesmo toda a obra de matemática que ele fez em Portugal, é uma atividade em prol do comunicado, não era para ele ter grande nome. Ele sentia que o seu país podia ter um desenvolvimento maior. Portanto, ele queria contribuir para esse desenvolvimento. Nunca Monteiro fez uma coisa com um espírito interessante. Aliás, eu acho que é muito característico dessa geração. Porque Portugal, vocês não sabem, mas aquela ditadura era mesmo uma ditadura obscurantista, quer dizer, era uma ditadura em que bastava dizer que você disse que agora para isto recentemente tem tido declarações absolutamente absurdas aqui, mas quer dizer, eram umas declarações em que dizia que o português bastava saber ler e escrever. Se soubesse ler e escrever, não era preciso nada. Portanto, era um desprezo muito grande pela cultura e uma atividade repressiva muito grande. Quer dizer, inclusive nessas coisas que os matemáticos organizavam, a polícia política tinha lá sempre uma pessoa a assistir. Eu não podia ir lá, mas eu estou de cabeça, não é? Mas talvez uma exposição sobre aulas, sobre as equações diferenciais, sobre reticulados, a polícia política tinha lá um indivíduo a ouvir para ter a certeza que não estava a atacar informações muito legítimas. Portanto, era uma coisa muito triste, não é? E, portanto, é ótimo que eles, no período em que o Monteiro esteve fora, que é o período das grandes confusões, não é? Da vitória da frente lá em França, onde ele estava, portanto, ele diz, depois nós temos declarações que ele diz, eu só abri os olhos quando estive em França, eu só abri os olhos para a vida e para o que era, e o que era o fascismo, e o que era a ditadura, quando eu vi em França a diferença de ter vindo para o meu país. Porque, claro, uma pessoa que não nasceu em ditadura, obviamente, mas quer dizer, não, a liberdade, ou como antes da ditadura, começa em 26. Em 26 eu tinha 11 anos, não tinha 11 anos. Eu tinha em 26, tinha 19 anos. Quer dizer, portanto, talvez ainda não tivesse, e antes tinha havido as condições todas da República, os governos sucediam-se em quase meses, e portanto não havia uma grande agitação, que aliás foi o que favoreceu um pouco a implantação da ditadura de Portugal, haver uma grande instabilidade política e social. Mas pronto, era isso que eu tinha a contar. Vejam lá as questões que quero colocar. Queria colocar aí uma questão. Uma questão. Muito ligado com o grupo de Campinas, daí pela... Muito ligado com? O pessoal de Campinas, da loja. Não sabia ligado. E o senhor sai da Argentina, é interessante, porque ele foi aluno do Monteiro, ele sai da Argentina também, durante a ditadura militar, foge lá e vem e trabalhou. No meio da década, eu me lembro, no meio da década, 75, até parte da década de 80, ele continuou no emprego. Trabalhando com lógica algébrica, esse aluno dele, Júlio Espírito. Aliás, é um excelente professor, mas é interessante, né? Orientando, sai fugido do país de origem deles, onde o ex-orientador dele tinha fugido de 2 países lá. Essa história de ditadura e pessoas que pensam circular e sair dos países é interessante que o mundo da circulação mesmo não entanto, muita gente veio para cá, né? O Carlos Nove, no Chile teve também um outro nome. O meu orientador que tinha conseguido fugiu do Pinochet, né? E que foi orientando do NASP,
no máximo um processo, doutorado do processo, veio isso você também. Nós temos uma circulação muito grande desses nomes, né? Que mesmo na ditadura na Argentina veio acolhido na ditadura aqui no Brasil, graças ao Zé Ferino Vasques, né? Que fundou o Unicamp e que vivia no regime militar aqui, na ditadura militar aqui, porque ficou muita gente dentro e olha, quando reclamavam do direito comunista, ele falou, olha, os meus comunistas essa história se repete muito, parece tudo de novo. Professor, boa tarde. Eu achei muito bacana a sua apresentação e não tem como, né, a gente não fazer um paralelo em relação à criação das universidades no Brasil, o período da ditadura, sempre sendo períodos mais tardiamente aqui, né, ocorridos até por conta de questões políticas, econômicas que a gente sabe. Eu queria perguntar para o senhor, a partir das suas vivências, se fosse assim, para o senhor indicar um matemático, né, mais conhecido em termos internacionalmente, o que o senhor poderia falar a respeito? Por exemplo, eu falaria sobre o Bento Jesus Caraça, né? Queria saber se ele tem uma aceitação assim, em outros lugares, assim como ele tem aqui no Brasil. Eu gostei bastante de quando o senhor falou da fotobiografia, né, do professor Antônio Monteiro, e queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ela, ou se eu encontro nesse site que o senhor indicou aí. Tá bom? Obrigada. Professor, a gente pode fazer 3 perguntas? Boa tarde. Eu, vendo a apresentação, estava lembrando de algumas coisas que estão ocorrendo agora na minha pesquisa de doutorado e de alguns episódios que acontecem envolvendo matemáticos aqui do Brasil e matemáticos portugueses no período de ditadura militar brasileira. Então, eu comecei a dar uma olhada, por exemplo, nos nomes do Rui Luiz Gomes e do Morgado, que são matemáticos portugueses que vieram para cá e ajudaram na criação mesmo de cursos, assim. Então, eu gostaria que se o professor pudesse falar um pouco mais sobre essa vinda de matemáticos portugueses que, em vários momentos, vieram até mesmo fugindo de uma ditadura militar, e falar de alguns que vieram aqui para o Brasil e como se deu depois esse retorno também para Portugal. Porque nessa época, quando estava terminando a ditadura em Portugal, estava no auge da nossa aqui também, né? Então, por exemplo, o contato, isso que está aparecendo na minha pesquisa, algumas coisas, o contato que existia entre professores brasileiros, conhecimento nas universidades, que o Marquinhos colocou um pouco, né? De ter contato com professores, por exemplo, de Portugal, que muitos deles tinham até mesmo essas ideias comunistas, né? Isso assustava muito. Então, se o professor pudesse falar um pouco mais de alguns outros portugueses que vieram para cá, que fizeram também um percurso parecido e que influenciaram também na matemática brasileira. Eu já tenho uma série de perguntas para responder, não sei se mais uma terceira, é que eu não tenho nada a tomar na ordem. Não sei se tem. Eu estou talvez essas 2 primeiras, porque senão depois perdem um bocado. Em relação à primeira, o livro, eu não sei do site, foi um contacto. Julgo que se pode comprar um livro pela internet. O livro está excelentemente feito, graficamente, tem textos importantes e está feito de uma maneira muito apelativa. Tem a reprodução de fotografias, a reprodução de cartazes, está muito bem feita. Eu nunca vi uma fotografia tão bem feita na minha vida. Há uma outra também bastante bem feita, mas que eu acho que leva um pouco mais, que é do Solo Rui dos Montes. Há uma outra do Solo dos Montes também feita e elas são muito, quer dizer, a nível Portugal é muito barato. Eu acho que aqui também são 20 euros, portanto é a volta de 90 reais, não parece ser muito caro. É um livro cartonado com fotografias de qualidade por exemplo, agora vou para Fortaleza para o encontro da Sociedade Brasileira de Matemática, levo comigo
livros para deixar lá, para dar. Mas aquilo é pesado, mas eu nunca posso fazer muito. E é para ficar na biblioteca de lá. Mas eu devia ter, não me lembrei de até para aqui. Mas eu já trouxe um que eu dei ao Marquinhos. Posso chamar Marquinhos, se fosse. Peço desculpa, eu não trato sempre, agora arrependo sem mesmo. Desculpa lá, trouxe um livro que é um livro que nós editámos. Quando foi os 75 anos da fundação da Sociedade de Matemática, como eu disse, a sociedade foi fundada num regime de ditadura. Nós organizámos um congresso em Portugal que era as ciências matemáticas e as ditaduras do século XX. E enviámos um capítulo para a América do Sul, em que há uma conferência do professor António Videira sobre o Brasil e sobre o António Monteiro do Brasil, e outra conferência do professor Eduardo Ortiz, que estava ali na conferência, e era um grande amigo do António Monteiro. Eu, na altura, tinha pedido que ele falasse sobre a Argentina, ele acabou de falar sobre o Uruguai, que fala mal, que é também uma pessoa que foi muito perseguida no Uruguai durante a ditadura, e tem sobre as ditaduras europeias, portanto, a ditadura em Espanha, em Itália, na Alemanha, e pedi também, porque há uma influência para nós, em França, durante a ocupação alemã. E, portanto, eu aconselho, eu dei este livro, portanto, este livro fica para a biblioteca, se vocês quiserem ver, nem que seja um capítulo sobre o Brasil, acho que vale a pena ver, mas que dá uma ideia de como é que funcionavam os matemáticos perante um regime de ditadura. Agora, o livro do Monteiro, essa fotobiografia, de facto é isso, tem elementos grandes sobre a vida do Monteiro e tem a transcrição de cartas de notícias de jornal, está muito bem feito, está muito a pessoa com aquilo, tem uma cronologia da vida do Monteiro, uma cronologia das obras dele, está muito bem feito. É um livro que nunca é o suficiente, já precisa ser mais, mas quem tiver aquele livro sobre o Monteiro sabe muito sobre o Monteiro. E, portanto, eu aconselho vivamente, eu não tenho qualquer interesse especial no livro, mas aconselho vivamente esse livro. Sobre o Bento Suscaraz, é curioso estar a falar nisso, porque nós criámos em Portugal, no fim do ano passado, uma associação que é precisamente a Associação de Bento Suscaraz. O Bento Suscaraz é uma pessoa que foi muito importante para a cultura portuguesa. Ele era também matemático, trabalhou pessoalmente em economia, digamos, fez uma econometria, portanto, ele instalou o rigor matemático na economia, e quando criou o Centro de Matemática, dos Estudos Matemáticos aplicados à Economia, foi precisamente para desenvolver essa área. Nós achamos, por exemplo, que o Bento Suscaraz é um exemplo importante para as gerações mais novas, e criámos esta associação, e vamos até fazer um primeiro colóquio em maio, no princípio de maio, em Coimbra, vai focar uma obra que ele fez, que é a Cultura Integral do Indivíduo, uma conferência que ele deu em 1983, que nós achamos muito relevante nos dias de hoje. Portanto, achamos muito relevante que a pessoa opõe às vezes a uma... Às vezes é falta de cultura, mas é um conhecimento muito disperso, porque é a cultura integral, é a gente poder perceber-se criticamente o que nos envolve, não é? E essa conferência que ele fez em 1933 é uma conferência muito interessante. E nós achamos que seria um bom tema para esta primeira conferência. Vamos fazer um segundo no fim do ano, sobretudo eu falei a coleção de códigos, uma tentativa de dar cultura ao povo português. Portanto, uma coleção que era feita despretensiosamente, em que se tocavam os aspectos mais vastos, medicina, náutica, eletricidade, algumas coisas de matemática, física, química, havia ali de tudo. Foram cerca de 140 números, dos quais 7 mil exemplares cada número. Para a época era uma coisa, é preciso não esquecer, do regime bem que estavam a governar um país de analfabetos, e portanto havia um enorme índice de analfabetismo. Eu não posso garantir, mas eu tinha noção que o analfabetismo em Portugal nos anos 30 e 40 andava à volta dos 80%. Era uma coisa terrível, mas felizmente são coisas que já são parte do passado. Portanto, nesta coisa o Bento Suscaraz de facto é uma figura importante e nós estamos a tentar revitalizar, porque já temos um site que eu agora não sei exatamente, se a pessoa quiser Bento Suscaraz deve aparecer o site na internet, onde nós vamos pondo notícias e dados, portanto, se podem utilizar. Portanto, depois, não sei se eu acho que mais ou menos, não sei se alguma coisa esteja aqui a falhar mais, sobre os matemáticos que vieram para o Brasil. O segundo encontro dos Oficiais de História da Matemática foi um encontro que apanhado em São Pedro, em 1997, se não estou em erro, e o tema era os matemáticos portugueses que auxiliaram o desenvolvimento da matemática no Brasil. E veio o José Morgado, e eu sei que o Sérgio
portanto, as pessoas na altura que eram seminários da História da Matemática gravaram entrevistas com o Alfredo Pereira Lopes, que também esteve no Recife, e o José Morgado, longas entrevistas. Portanto, isso está gravado aqui. Outra pessoa que foi muito importante foi o Rémi Freire, que também esteve, eu não posso garantir, acho que foi no Recife que também ele teve, e portanto também desenvolveu muita coisa, porque é preciso dizer, eu pensei, o António Monteiro em 61 ainda queria vir para o Brasil, a partir de 64, de certeza que não queria, não é? Mas até 61 ele queria vir para o Brasil, trabalhar para o Brasil, não é? Portanto, eu acho que depois perdeu-se isso, porque veio a ditadura no Brasil e a ditadura foi ficar na Argentina, infelizmente depois também na Argentina, a ditadura, mas, portanto, eu acho que os matemáticos, o dos Gomes também esteve aqui no Brasil, portanto, eu acho, há pouco tempo contactou um pesquisador brasileiro que estava a trabalhar sobre o Rémi Freire, agora não me lembro do nome, pesquisou, pediu informação sobre o Rémi Freire, eu indiquei uma pessoa de Portugal que podia dar indicações sobre o Rémi Freire, aqui sobre o Morgado, lembro que realmente ele deu essa entrevista, está gravada. O Morgado escreveu mas foi sobre a Sociedade Portuguesa de Matemática. Sobre o Brasil, não sei, há assim coisas dispersas. No blog do António do Jorge Rezende, o blog António Monteiro Monteiro, há muita coisa também sobre os jornais brasileiros, mas não está este artigo do António Videira, neste livro que eu deixei aqui, é um artigo exclusivamente sobre o António Monteiro do Brasil, portanto deve ter referências. Assim agora não estou a... Há muita coisa ainda para fazer, de facto, aqui sobre a passagem dos matemáticos portugueses do Brasil, mas sei que, portanto, esses, o Alfredo Pereira Gomes e o José Morgado gravaram entrevistas grandes quando foi, e portanto é perguntado ao amigo da sociedade, essas fitas são as gravações. É difícil ainda, não é? Foi gravado, não... Eu não sei como sai dos anais. A entrevista não sai da conversa. Agora que eu não sei, talvez tenha sido transcrita e parte e publicada nos anais. Portanto, é ver os anais foram publicados e, portanto, ver os anais, possivelmente a entrevista foi transcrita e publicada nos anais. Bom, boa tarde, professor. A minha pergunta é mais com relação às instituições, como elas se comportavam nesses períodos, porque a gente teve muita influência, basicamente, os portugueses que fundaram as primeiras universidades e traziam professores portugueses, e como ficava, de certa forma, essa relação política, porque professores que não concordavam com o regime ditatorial de lá vinham para o Brasil, e em seguida foi uma ditadura, e como que os professores de lá viam as instituições brasileiras nesse contexto? Mais nesse sentido, eu queria perguntar. Obrigado. Eu acho que é uma pergunta difícil, com a qual não tenho grande resposta. Eu sei que em Portugal, inclusivamente, começou ao cabo Celestino da Costa apoiava a investigação e foi também demitido. Portanto, quando se percebia que as pessoas das instituições apoiavam, mesmo que fosse apenas cientificamente, cientistas que estavam conotados com a oposição ao regime, se apoiavam, eram imediatamente demitidos. O Celestino da Costa foi um dos que foi demitido. Em relação às instituições brasileiras, eu tenho que confessar a minha ignorância. Eu não sei, quer dizer, não sei. A posição dos portugueses em relação às instituições brasileiras, que eu verdadeiramente vi um pouco da passagem deles e o que fizeram no Brasil, mas não estudei e se tinha de ir aos arquivos, ver mesmo, tem de ser aos arquivos, é a única maneira. Quer dizer, vimos, por exemplo, que o diretor do Departamento de Matemática da Faculdade Nacional de Filosofia apoiava isso e trouxe o Monteiro e trouxe outros matemáticos, o Dieudonné e o André Vai, portanto, era uma pessoa claramente de visão larga, mas foi num regime em que não havia ditadura. Portanto, agora, depois de 64, não sei. Até porque os matemáticos portugueses, eu não sei se o Rui dos Gomes depois foi para a Argentina. O Rémi Freire ficou no Brasil, portanto eu não sei, aí é a ignorância minha, quer dizer, não sei qual era a posição dele, seria uma
um tema interessante de estudo, mas eu aí não tenho. Só mais alguma pergunta? Eu acho que quando, na primeira década, na atual década de 20, né? Em 30, o Getúlio assume, tá certo? O Getúlio sempre teve apesar de um regime um tanto mais tarde transformado em uma ditadura, ele sempre teve um papel de tudo, né? Para ele, que interessava, se alguém quisesse viria, tá certo? Na política. Tanto que quem veio para a Faculdade de Filosofia de São Paulo eram matemáticos fascistas, né? Eram ligados ao fascismo.